Graça e paz, boa noite a todos. Hoje nós poderíamos estar aqui na nossa casa, na Vida Cristã, fazendo o culto presencial, mas nós preferimos deixar para a semana que vem, provavelmente no domingo. Vamos passar essa semana, tem algumas coisas para nós anunciarmos para a igreja nessa semana, então nós vamos deixar para domingo. Então domingo às 18 horas nós estaremos aqui cultuando presencialmente, amém? Com todos os normativos e direcionamentos que sempre seguimos dentro da pandemia, tá? Então nós vamos continuar da mesma maneira, com todos os protocolos, com o distanciamento social. Então próximo domingo às 18 horas estaremos na igreja, amém? Então assim que sair esse link para você fazer a inscrição, não deixe para fazer depois, que pode ser que falte vaga aí para você estar aqui na igreja presencialmente, amém? Se você pode, pegue a sua Bíblia, levante ela comigo e diga assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade, essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Mantenha os seus olhos fechados, eu quero orar um pouquinho com você. Cantamos os louvores, mas acredito que seja importante agora colocarmos os nossos pensamentos. Você que está entrando agora na live, feche seus olhos. É o culto ao Senhor que você está prestando na sua casa, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos vivos mais um dia, por esse domingo termos a oportunidade de ouvirmos a sua palavra, ouvirmos a sua instrução. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender qual é a sua vontade em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar aquilo e os caminhos que o Senhor tem destinado a nós. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra, como de costume agora, por causa da pandemia e a distância, para não te cansar. Uma das coisas que com o tempo eu fui percebendo ao ministrar, lá do começo, de alguns anos atrás, aí, de 7, 10 anos atrás, para agora, é que não adianta colocar muito conteúdo e também não adianta ficar explorando muito conhecimento nas mensagens. Estava até conversando hoje com o João Pedro sobre essa questão. Não adianta florear mensagens, trazer muito conteúdo, ninguém entender nada, e não é essa a função daquele que alimenta o rebanho. A função daquele que alimenta o rebanho é trazer uma mensagem que traga resultados práticos para a vida daquele que está recebendo a mensagem. Então não adianta ficar floreando com muito conteúdo. Há algum tempo eu já venho fazendo isso. Isso fica para os dias de estudo. Para o domingo nós podemos até trazer um conhecimento, mas não precisa ser algo fenomenal. Não é essa a função. A função é trazer o alimento sólido para que eu e você, nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mais simples, curto ou não, a questão é que a mensagem ela chegue ao seu coração, amém? Antes de nós partirmos para o texto, deixa aberto lá em Atos 27, deixa aberto lá em Atos capítulo 27, nós vamos falar sobre ter as informações de Deus, sobre ter as informações que vêm de Deus. Como nós sempre falamos, e falamos também no curso de como ser guiado pelo Espírito de Deus, nós estamos rodeados de muitas informações e conceitos. Eu venho falando disso há algum tempo. E mesmo o cristão
que tem muitos anos, ele continua caindo nesses mesmos erros. Pego de surpresa, não tem noção do que está acontecendo à sua volta, está desnorteado, não sabe direito o que fazer. E é fato que em algum momento, eu também não estou falando que eu sou 100% e sei de todas as coisas, não. Mas alguma noção do que está acontecendo na minha vida, eu já tenho que ter algum entendimento de como aquilo deve ser resolvido. Nós precisamos, como cristãos maduros, entender isso. Se nós não entendermos, nós ficamos nas mãos e reféns de muitas situações. E tem muito cristão com esse tipo de problema, está refém de muitas situações porque não tem a informação certa, está buscando a informação em fontes terceiras, mas não está buscando a informação aonde deveria se buscar. Você já abriu aí em Atos capítulo 27, porém não precisa abrir lá. Eu vou falar de uma coisa que aconteceu lá em 1 Samuel 17, não precisa abrir, deixa em Atos 27 que é onde a gente vai trabalhar o texto, tá? Lá em 1 Samuel 17 nós temos um relato neste livro de que Davi, que já tinha sido ungido rei no capítulo 16, mas não tinha assumido, foi ungido por Saul, mas não havia assumido ainda, estava dando os seus primeiros passos. Ele se depara com uma circunstância complicada, onde o gigante Golias, ele está há 40 dias afrontando o exército de Israel. Ele está pedindo que alguém daquele exército vá lá e lute para que se defendesse a nação. E nenhum homem se levanta para lutar contra aquele gigante que media aí 2 metros, um pouco até mais, e vestia ali uma armadura que pesava mais de 100 quilos, por volta disso, para lutar contra alguém que viria de Israel. E ninguém se apresentou para lutar. Todos estavam com medo, até mesmo o rei de Israel, Saul, estava com medo da situação. O que chama a atenção é que todos eles eram guerreiros de muitos anos. Todos eles eram guerreiros. Aqueles que estavam lá na batalha, em sua grande maioria eram guerreiros, mas não sabiam como agir nessa situação. Aliás, eles estavam tomando uma decisão justamente no conhecimento que eles tinham do seu ofício. Eles estavam tomando uma decisão baseado em uma fonte do seu próprio conhecimento, ou baseado no conhecimento que estava ao seu redor. E sabe o que isso gera? Confusão. Porque o cristão, ele não foi chamado para se apoiar, e não estou falando que tem que descartar, estou falando que ele não foi chamado para se apoiar em conhecimento que está de forma exterior, terceirizado. Não foi chamado para isso. Por isso aqueles homens ficaram 40 dias e 40 noites sendo afrontados pelo gigante. Quando nós falamos de 40 dias e 40 noites, nós falamos de uma situação cíclica. Sabe o que é uma situação cíclica? É uma situação que sempre se repete. Cíclica. Ela começa, vai, volta. É uma situação cíclica. É uma situação em que não há resolução, é sempre a mesma história. Vai, acontece de novo, vai. Nós vemos isso em ministérios. Às vezes um pastor, ele está envolvido num pecado, ele cai, se arrepende, aí ele não resolve, cíclico, cai de novo. Nós vemos isso em famílias que vivem sempre a mesma situação, vai, cai de novo naquela situação, cai, refém. Era isso que queria dizer esses 40 dias. Toda hora aparecia o gigante, afrontava e ninguém podia salvar Israel. Até que aparece um jovem que foi lá, por intermédio do seu pai, levar mantimento para os seus irmãos que eram guerreiros, mas ele mesmo não era guerreiro. Ele era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, de animais. O que dá a entender no texto é que não era tão forte como aqueles outros que estavam ali para lutar. Mas quando ele se apresenta lá em 1 Samuel 17, 32, 34, 33, 34, como eu disse, não precisa abrir, deixa lá em Atos 27, ele se propõe a lutar contra o gigante. Provavelmente todos aqueles que estavam à volta, os irmãos também ficaram um pouco
receosos e até um pouco bravos com ele porque ele quis tomar aquela atitude. Mas é que aos olhos humanos, quando aquele jovem ele se levanta para ir lutar, parecia loucura, parecia uma bobagem, uma idiotice, uma tolice. Mas aquele jovem ele não estava indo baseado na informação que ele teve ao olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, e nem estava apoiando a sua força naquele exército que estava ao seu redor. Ele estava apoiando a força dele no Senhor. Era esse o apoio que ele tinha. Ele não estava indo lá lutar com um gigante pensando assim: vai que eu vou e perco. Ele não estava, uma loteria, eu não estou indo num jogo de sorte. Eu vou ali num jogo de sorte trocar uma porrada com o gigante. Não foi essa a situação. Ele estava convicto do que ele estava indo lá fazer. Tanto é que ele estava convicto que quando ele vai falar com Saul dá a armadura para ele. A armadura ali ele nunca tinha usado. Como que ele vai participar de uma luta com uma armadura que era super pesada? Ele que não era treinado numa luta militar. Não tinha como ele naquele momento lutar dessa maneira. Sabe o que ele faz? Ele pega ali 5 pedrinhas, parece também uma atitude tola, mas ele estava levando as suas 5 pedrinhas com aquilo que ele sabia lutar, com a informação que ele havia recebido de Deus, e ele foi para a batalha com a informação que Deus havia assentado em seu coração. É aí que está a questão. Veja que ele foi para a luta, ele não foi pego de surpresa, ele não foi acometido. E nós, às vezes, como cristãos, com o Espírito Santo dentro, tomamos uns negócios que a gente não sabe nem de onde veio. Não somos alertados previamente. Não é que nós não somos alertados previamente, nós não escutamos a Deus. Nós não nos ajuntamos e não perguntamos para pessoas que têm conhecimento de Deus sobre aquilo que vamos fazer. Não pensamos na hora de tomar as atitudes e queremos depois que Deus resolva os nossos problemas. Era a mesma coisa Davi se colocar na guerra e lutar na guerra pela sua própria vontade, e depois estar ali numa confusão onde ele poderia morrer. Não foi isso, não foi essa a questão. Quando ele se levanta, ele tinha convicção do que estava fazendo. Tem cristão fazendo as coisas sem convicção. Sem convicção é pecado. Sem convicção vai trazer medo, vai trazer confusão. Quando ele foi para a guerra, aquele gigante olha para ele e fala assim: não, peraí, estão achando que eu sou um cachorro, alguma coisa, para mandar um menininho aqui para lutar comigo? Nem aquele gigante estava acreditando que seria possível que aquele menino o vencesse. Baseado no quê? Num conhecimento militar. Conhecimento secular todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem é cristão e quem não é, pode ter o conhecimento secular, mas conhecimento de Deus é revelado para quem fala com Ele, para quem está imerso nele. Mas não adianta nós falarmos que somos cristãos muitas vezes e deixarmos isso de lado, ou deixarmos essa comunhão de lado. Uma das coisas que me fez muito mudar a minha forma de ministrar com o passar do tempo é que, assim, às vezes passa a semana inteira e nós nem lemos a palavra, nós nem falamos com Ele. Como vai trazer um alimento poderoso, mais enriquecedor, se às vezes nós nem falamos com Ele a semana inteira? Davi não, Davi estava cheio, e quando ele vai para a batalha com aquelas 5 pedrinhas, bastou uma só, não precisou nem usar as outras 4, uma só foi suficiente para vencer o gigante. Golpe de sorte? Será que foi um golpe de sorte ele acertar justamente na parte da armadura aonde não havia uma cobertura específica? Não foi. Não foi golpe de sorte. Ele tinha a informação privilegiada. E eu e você, nós temos disponível essa fonte de informação e não usamos. Não usamos. Às vezes nós não somos humildes, nem mesmo para conversar com pessoas mais maduras do que nós, para sabermos se aquele caminho está ou não correto. Não, é porque eu tenho uma certa idade, é porque eu tenho tempo de ministério, e vamos metendo o pé pelas mãos. E aí nós culpamos a Deus, culpamos o ministério, não perguntamos para ninguém, não tomamos atitude porque veio na nossa cabeça. E aí nós vamos vivendo o quê? Uma situação cíclica. Mas Davi não viveu uma situação cíclica, ele acabou com aqueles 40 dias justamente porque ele tomou uma decisão baseada no seu
Deus. Mas não adianta também a gente achar que as nossas decisões estão no nosso Deus quando nós nem falamos com Ele. Tem pessoas falando assim: eu vou tomar essa decisão, é de Deus, mas nem falou com Ele, nem teve respaldo dele, é de Deus, apareceu tal coisa, é de Deus, não é, às vezes não é de Deus não, às vezes é do teu coração quando eu falo da tua alma, às vezes é da minha alma, eu quero aquilo, e Deus nem está nisso, Deus nem aprovou isso, e aí a confusão vem. Olha só, Atos 27, está aberto aí, né? A palavra é rápida, fica tranquilo. Atos 27, eu já preguei esse texto algumas outras vezes, mas temos uma palavra revelada de maneira diferente para esse texto hoje, amém? Olha só, Paulo, ele estava indo para Roma, Itália, justamente para terminar aquela questão dele do julgamento, ok? Já estava preso, estava indo lá porque ele apelou a César. E diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião. Então havia um centurião que estava levando Paulo e outros presos para a Itália, por nome Júlio, da corte Augusta. Então o nome do centurião era Júlio, estava levando alguns presos, Paulo estava lá. Embarcando nós em um navio adramitino, esse navio adramitino provavelmente ele estava fazendo reboque, estava sendo rebocado por outro navio, aconteceu alguma coisa com esse navio, ele estava sendo rebocado. Partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, que é o centurião, tratando Paulo humanamente, ele tratou Paulo bem, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos estavam contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião um navio de Alexandria, então o centurião achou um outro navio que navegava para a Itália, nos fez embarcar neles, trocaram de navio. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Os ventos estavam atrapalhando a viagem, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, repita comigo, era perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, os admoestava, está falando do jejum da expiação, dizendo-lhes: varões, Paulo faz o seguinte discurso, ele fala assim: homens, vejo que a navegação há de ser incômoda. Duas coisas aqui. Primeira coisa, Paulo fala nas cartas, se não me falha a memória, em 1 Coríntios ele fala que sofreu naufrágios. Então Paulo tinha alguma experiência em navegação, porque se ele fala em naufrágios, e eu já preguei sobre isso anteriormente. Mas tem uma outra questão: apesar dele ter uma experiência, ele não tinha mais experiência que o mestre e o marinheiro. Ele não tinha mais, porque Paulo tinha a função de armar tendas. Paulo era um apóstolo também, mas ele não tinha, apesar de uma experiência, ele não tinha uma experiência de levar o navio. Ele não tinha essa experiência. A mesma coisa, eu viajo direto de avião, por exemplo. Eu tenho uma experiência de viajar de avião, mas eu não tenho a experiência do cara que leva o avião, que dirige, o piloto do avião. Mas alguma coisa ele percebeu, tanto na questão de experiência dele, mínima, mas algo dentro dele o avisou que aquela viagem seria difícil. E ele trouxe aquela informação: essa viagem não será nada fácil.
e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. A experiência secular dele contou? Contou. Mas na verdade Paulo teve uma percepção diferente dos outros, porque no 11 diz assim: mas o centurião, o Júlio, ele acreditou, teve mais convicção no piloto e no mestre do que no que dizia o Paulo. Aonde ficou a crença do Júlio? A crença do Júlio é a crença que nós também tomamos. Nós acreditamos na fonte terceira, mas nós não acreditamos no que o pastor nos fala. Nós desconsideramos até o que o pastor nos fala, inspirado por Deus. Nós não acreditamos no que o Espírito fala conosco, nem damos ouvido, mas acreditamos no economista que fala na televisão, acreditamos no jornalista que fala na televisão, acreditamos no político que fala na televisão, acreditamos no parente que fala, nós acreditamos em todo mundo, mas não queremos ouvir o conselho de pessoas de Deus, ou até mesmo do seu líder espiritual, ou não queremos ouvir a Deus para fazer as nossas próprias convicções. É o que o texto está falando. Paulo, você não sabe, eu vou acreditar aqui, mas Paulo tinha informação privilegiada. Paulo possuía uma informação privilegiada. Eu não estou falando que quem tem informação privilegiada de Deus são só os pastores. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que quem tem informação privilegiada é só o evangelista, ou o mestre, ou o profeta. Eu não disse isso. Eu disse que todos nós temos acesso, mas nem todos nós queremos. E quando nós não queremos, a forma mais fácil de nós termos essa informação é conversando com o nosso líder espiritual, mas nós não conversamos. Nós achamos que a oportunidade que apareceu é de Deus, e às vezes Deus nem está lá. Eu nem consultei a Deus, mas eu acho, eu penso, logo existo, né? Que Deus está ali, e Deus não está ali. Apenas apareceu uma oportunidade, que na sua cabeça parece que Deus está, mas Deus não está. E o centurião, ele fez o que muitos de nós faríamos também. Acreditaríamos no quem? Em quem? No piloto e no mestre, em quem dirige. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix. Vamos partir logo, foi o que decidiu. Que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África, do couro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem o que desejavam. Olha o vento! Olha que vento bom! Esse vento é maravilhoso. Era esse vento que a gente precisava, Paulo. Falei para você, Paulo, que você estava errado. O vento tá bom, pô. A gente vai chegar lá tranquilo. Isso aí é... Você está aflito por causa da viagem. O vento, esse vento é de Deus. Se fossem crentes, com certeza falariam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha a situação que o barco ficou. O barco ficou ali, ó, só flutuando, sem direção. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Eles tinham o risco de cair em lugares que haviam areias movediças. Olha só a situação que estes homens estavam. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Como eles aliviaram o navio? Começaram a jogar fora o que tinha no navio para continuarem a navegação.
E ao terceiro dia, já estamos em 3 dias, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Olha que bênção! A tempestade não havia passado, a armação do navio estava sendo jogado fora. Será que é bom isso? Será que vale a pena não seguir a informação que Deus nos dá? E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Se eles não conseguiam ver o sol, não tinha estrelas, e tal uma tempestade, sabe o que isso significava? Que eles não sabiam nem onde eles estavam. Tinha GPS não? Waze? Não tinha Waze. Era olhando o sol, olhando as estrelas, para ver aonde estavam. Isso aqui, revelado para nós, é isso mesmo. É assim que nós ficamos quando não tem mais Deus. Quando não tem mais Deus, não. Quando nós não ouvimos mais a Deus. Porque falar Ele quer, mas tem que ver se tem quem escute. Porque Paulo falou, mas ninguém quis escutar. Ninguém quis escutar. Aliás, Deus, eu não pedi tua opinião. É o que nós fazemos. Não pedi tua opinião, Deus. Eu não pedi tua opinião. Mas a hora que a coisa aperta, nós vamos lá buscá-lo, para que os problemas sejam resolvidos. Diz assim no 21, e havendo já muito que não se comia, então Paulo ele se coloca de pé no meio deles e disse: aqueles homens, 270 pessoas mais ou menos, era o que estavam naquele navio, aqueles homens não tinham mais esperança. E Paulo fala: fora na verdade razoável vocês terem me ouvido e não ter partido de Creta. Por que vocês não me ouviram? Ou aquele conselho de mãe, não te falei? Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Paulo está falando assim: se vocês tivessem ouvido a palavra que eu trouxe a vocês, essas coisas não teriam acontecido. Mas agora eu admoesto, eu instruo que vocês tenham bom ânimo, coragem. Agora é preciso coragem, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Olha só que coisa, está falando assim: vocês não vão morrer, mas haverá um dano muito grande, que de uma forma ou de outra irá prejudicá-los, mas morrer vocês não vão, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, ele esteve comigo. Isso aqui é a atitude de quem está encharcado de Deus, de quem sabe o que está fazendo. Paulo avisou no começo o que ia acontecer, e no meio da viagem ele sabe exatamente o que Deus iria fazer. Sabe por quê? Ele estava encharcado de Deus. Dizendo: Paulo, não temas, importa que você seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, coragem, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Sabe o que ele está falando? Vai acontecer como Deus me disse. Mas Deus disse o que para nós? Não sei, pastor. Aí fica complicado. Aí fica difícil. O básico para nós sabermos o que Deus vai falar com nós é saber a Bíblia, saber o que a Bíblia diz e vivê-la. Porque não basta só saber, tem que viver. E o quanto nós vivemos é o que demonstra o quanto nós sabemos de verdade. Aquilo que nós aplicamos que é o que nós sabemos de verdade. Às vezes eu
vendo alguns vídeos, e eu trago isso tem muito a ver, algumas coisas têm muito a ver com aquilo que a própria palavra diz. As pessoas aprendem a tocar um instrumento e aprendem a subir e descer uma escala de notas. Elas sabem tudo sobre a teoria, mas não conseguem fazer música com aquilo que aprenderam. Ou seja, não sabem nada. Se aquilo que eu sei na música, teoricamente, não vira música, de verdade eu não sei aquilo. Eu sei apenas fórmulas e conteúdos. Não sei fazer música com aquilo. É a mesma coisa com a palavra. Quando eu sei o que está dizendo aqui e não faço o que está dizendo, eu sei apenas conteúdos, fórmulas e regras, mas não sei de fato como agi-la. Ela não está virando Deus na minha vida. Paulo não. Paulo, ele diz: eu tenho certeza e creio em Deus que vai acontecer assim como me foi dito. É contudo necessário. Aí as coisas mudaram a figura. Quando viram o que aconteceu na primeira vez que Paulo disse, e na segunda o que Paulo disse, aí todo mundo começou a acreditar nele. É contudo necessário, irmãos, dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, 14ª noite já, hein? Sendo impelidos de uma para e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15. Eles começaram a perceber que havia terra, estava chegando perto da terra, e temendo ir darem algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, aqueles que levavam o navio queriam fugir, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião. Paulo percebeu, não sei como, se ele descobriu o plano, se Deus falou com ele, provavelmente Deus já havia falado com ele. Ele disse para o centurião, que possuía autoridade: se estes não ficarem no navio, não vamos os salvar. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Entretanto, que o dia veia, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, eu faço e peço que vocês comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Isso aqui é linguagem de quem não sabe o que vai acontecer. O Júlio acreditou nele, porque ele viu que a informação estava com o apóstolo Paulo. Todos eles eram incrédulos, Paulo era crente. E aí, eu e você, nós somos crentes. Se você não tem experiência, procure quem tem. Mas se você já tem uma experiência, está na hora de tomar uma decisão e viver de fato esse evangelho. Porque é triste que os anos se passem e não haja evolução. É triste. É triste quando os anos se passam e as pessoas não mudam. É triste quando os testemunhos e maus testemunhos continuam os mesmos. É triste. É triste. Machuca o coração. Para encerrarmos, Lucas 5. Lucas capítulo 5. Já estamos terminando. Palavra dura, pastor. Não. Hoje é o dia de apertar o cinto mesmo. Cinto da verdade, que é o que nós temos que viver. Sabe aquele cinto da verdade, da armadura lá de Efésios 6? Vamos dar uma apertadinha nele. Vamos apertá-lo. Tem que apertar para a armadura funcionar direitinho. Lucas 5. 5:1 diz assim: e aconteceu
que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, apertando Jesus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. De novo, Paulo não era marinheiro, Paulo não era mestre, Davi não era militar, e Jesus tampouco era pescador, tá? Nenhum dos 3 envolvidos nessas histórias eram de fato aquilo que estavam ali trazendo soluções. E aqueles pescadores possuíam experiência desde pequeno, estavam acostumados a pescar naquele local, estavam lavando redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco da multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: ô Simão, vai para o mar e lance as suas redes para pescar. Quando ele fala essa palavra, se tinha pessoas em volta que eram pescadores, provavelmente ficaram duvidosos daquilo que havia sido dito. Mas pastor, você está falando de alguém que era Deus, é realmente Deus. Jesus era, é e será para todo sempre. Mas nós estamos falando aqui que Jesus estava ministrando para ele como um ser humano, como eu e você. E a fonte de informação não era da cabeça dele, a fonte de informação vem de Deus. Jesus fala várias vezes que aquilo que ele fazia era por intermédio de Deus. A informação veio de Deus para Jesus. A diferença é que quando Jesus fala aquilo para Simão, pelo ímpeto dele, tenho certeza que no coração dele, naquela hora ele pensou: eu não vou ouvir. Mas logo depois ele toma uma atitude: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Jesus tinha feito daquele barco, daquele homem que não havia apanhado nada a noite inteira, o altar para pregar a palavra. E ele havia ouvido a palavra, e ele só deixou aquilo acontecer porque ele ouviu a palavra. Ele só ouviu uma palavra revelada porque antes ele tinha ouvido aqui, lido, no nosso caso lido, ou ouvido uma palavra pregada de Jesus. Havia recebido uma doutrina de Jesus, mas ouvido mesmo. Nós precisamos de mais e mais reverência com essa palavra. Às vezes nós falamos muito e fazemos tão pouco. Falamos tanto que atropelamos o que Ele tem para falar para nós. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira, tal que quase afundando de tanto pegar peixe. Enquanto alguns não ouvem, continuam ali no mar da vida, andando de qualquer maneira, mesma história sempre. Alguns ouvem a palavra, dão atenção e são abençoados grandiosamente. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você irá pescar homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a palavra.
Eu não preciso mais florear o que Deus falou com você. Não preciso. Você só precisa ouvir essa palavra e aplicar na sua vida. E eu na minha. Eu na minha também. Eu preciso aplicar na minha vida todos os dias. Aplique na sua. Pare de ouvir fontes terceirizadas e ouça Deus. Fale com Ele. Ele é o único que pode te trazer a informação vinda dos céus. Amém? Se você ouviu essa palavra e deseja, como estes pescadores que admitiram, somos pecadores. Se você ouviu essa palavra hoje e entendeu que a sua vida é cíclica, fica girando em torno das mesmas histórias, das mesmas sagas, das mesmas coisas, você precisa sair disso. Se você dá atenção a tudo e a todos e não dá atenção à palavra, você precisa disso. Se você cansou de viver isso tudo que tem aí fora e quer viver uma vida com Jesus, não estou falando de igreja, não estou falando de placa, não estou falando disso, estou falando uma vida com Jesus. Estou aqui para ficar floreando palavra, para massagear ego de ninguém. Eu estou aqui para trazer aquilo que Deus fala comigo para a igreja. Amém? Eu peço que você coloque a mão no seu coração e fale assim: Senhor, em o nome de Jesus, eu vivi todo esse tempo falando muito, envaidecido, com tantas ideias na minha cabeça, e não enxerguei as coisas simples do seu Espírito. Hoje eu entendi a sua mensagem. Entendi que não vou a lugar nenhum se eu não consultar o seu Espírito. Entendi que serei pego de surpresa 100% das vezes ao confiar em indícios ao meu redor. Eu cansei disso, Pai. A partir de agora, eu tomo as rédeas da minha vida contigo. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito o sacrifício do teu Filho Jesus em minha vida, para perdão dos meus pecados, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana gloriosa, cheia da presença, cheia da unção de Deus. Receba a bênção de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Uma boa semana em nome de Jesus.